Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Ângelo Gregório e nós vamos conversar sobre o ambiente atual, como está a política no nosso país. Ângelo, Lula ganhou, é o presidente, já estamos em março, iniciando o mês de março. Sim. E já temos algo desenhado, alguns planos sendo executados, outros nem tanto. E eu queria que a gente falasse para os nossos amigos a nossa opinião sobre como está esse ambiente, como que está o momento do nosso país. Dividindo em esquerda e direita, Ângelo. Sim. Como você acha que está o ambiente político no Brasil, começando pela esquerda? Então, Marcos, aqui a gente vê uma situação um pouquinho diferente do que o que a gente tem visto no cenário mundial, né? A esquerda hoje, mundialmente, ela se divide entre globalistas e o Foro de São Paulo. E aqui eu vejo que a única forma de tirar o governo anterior é que você tivesse um único nome. Para isso foi necessário, e esse único nome era o Lula, para isso foi necessário que as duas correntes se juntassem. E aí quando você vê que as duas correntes se juntam, elas trazem de volta o nome do Lula, é um plano que não foi traçado de uma hora para outra, mas trazem de volta o nome do Lula para que derrubasse o governo anterior. Você me perdoa, mas deixa eu te interromper. Você acredita na tempestade perfeita? Muita gente fala nisso, né? Que o Lula só ganharia do Bolsonaro. E o Bolsonaro ganharia de todos, exceto do Lula. Então o que aconteceu foi uma tempestade perfeita para o Lula ganhar. Você acha que isso é real? Eu acredito que sim, Marcos. Eu acredito que sim. Foi necessário uma junção de várias correntes da esquerda para que o Lula ganhasse, tá? E aí, tanto que você vê lados totalmente, ainda que de esquerda, né, mas lados totalmente antagônicos. Você vê que o Alckmin, apesar de ter hoje ser PSB, mas a raiz do Alckmin é a social-democracia, quer dizer, ele vem do PSDB, e aí ele precisa fazer essa transição para dar aquela cara de que é uma esquerda mais Foro de São Paulo, que é a raiz do Lula, para que pudesse ganhar. Eu já vejo que de uma outra forma o Bolsonaro ganharia, para mim, de qualquer outro adversário, sendo ele direita ou esquerda. Isso independente de lado político, mas muito mais em função do quanto ele cresceu politicamente. Entendeu? Enfim, é dessa forma que eu vejo. Entendi. Eu só não consigo ver o Lula, por exemplo, perdendo para um Ciro. Talvez para Tebet. Mas para um Ciro eu não consigo ver. Talvez seja real, mas nunca saberemos. Mas eu não consigo ver o Lula. O Ciro desidratou, né? O Ciro desidrata, mas eu não duvido. Eu não duvido. Se a gente tivesse uma eleição em que o objetivo fosse apenas o melhor candidato, digamos assim, e não derrubar alguém, que eu acho que o objetivo principal foi derrubar alguém, não foi trazer apenas um bom candidato, e com uma campanha bem feita, talvez o Ciro levasse, porque o Ciro, ele ainda com aquele jeitão truculento dele, mas ele consegue trazer alguém além Lula, alguém esquerdista, não traumatizado com o que foi o governo PT, né? Entendi. Eu vejo, Ângelo, a esquerda hoje. O que acontece? Eu creio que 90% ou mais de quem votou no Lula não acompanha política. 90% ou mais não vota, não acompanha política, não sabe nome de ministros, não estuda profundamente, mas não acompanha a economia, não se liga muito nessas coisas. Sim. E sabe o que é interessante que eu já começo a perceber? Você começa a ver um movimento cultural muito grande para esquecerem a política. Outro dia desse, um amigo nosso mostrou para nós um post de uma ação grave do Lula e estava numa manchete desse tamanho. E o MC Guimê estava numa manchete gigante. Eu não sei o que ele fez, aonde que ele fez, mas foi uma bobeira, uma coisa boba, fútil que ele fez, só que estava bem destacado no jornal. E a ação do Lula, que foi gravíssima para o país, o jornal colocou assim. Então eu percebo como a mídia joga com a esquerda, porque eles ganham muito com a esquerda, né? Como a mídia joga com a esquerda, eles vão tentar agora abafar.
eles vão tentar agora. Olha, isso é uma previsão, assim, anote, isso vai acontecer. Vão fazer marketing de esporte, vão fazer marketing de músicos, vão fazer marketing de tudo para o povo não olhar para a política. E é por isso que eu acho interessante isso aqui que a gente está fazendo, e eu incentivo que outras pessoas façam, porque se as pessoas caírem nessa, elas não vão conseguir perceber o quanto o papel de um presidente afeta na sua mesa, na minha casa, na minha geladeira. Elas não vão perceber isso. Exatamente. Nós hoje vemos um movimento totalmente ao contrário, Marcos. Nós tivemos um interesse maior pela política, ainda que eu acho que o povo brasileiro está muito distante do que é conhecer a política, mas nós tivemos um crescimento muito grande, repito, com o fenômeno político, sem querer puxar nenhuma brasa para a sardinha, mas com o fenômeno político do presidente anterior. E hoje você vê uma contra-reforma, né? Uma contra-reforma nesse sentido. Defendendo o aumento da gasolina. Defendendo o aumento da gasolina. Nós tivemos aí... No cunho, como é que é? No cunho meio ambiente, ecológico, o aumento da gasolina. O aumento da gasolina. Olha que nível chegamos. Eu lembro de ter visto a Miriam Beltrão, por exemplo, criticar a trava com relação ao aumento que foi dado anteriormente. E hoje você vê o pessoal defender. Isso é totalmente contra. Você vê que a questão ideológica ela acaba se tornando muito maior. Você falou da mídia. Beleza, só que hoje a gente vê claramente as vertentes que eles tomaram. Entendeu? A gente já conversou sobre isso fora do ar várias vezes. A vertente que eles tomaram. Quer dizer, é mídia, é educação, é cultura, e o próprio judiciário. Você vê a atuação, obviamente a mídia é o que mais aparece, mas a atuação dessas 4 áreas foi muito grande da esquerda brasileira. Então esse que é o grande problema. Eu creio que a direita, a gente vai falar sobre a direita daqui a pouco, né? Ela está conquistando espaço na mídia, mas ainda somos muito pequenos. Sim. Falando de mídia, a direita é gigante, mas falando de mídia, o nosso espaço é muito pequeno. E você vê emissoras como Jovem Pan, qual é o nome que se fala do Brasil Paralelo? Plataformas. Como o Brasil Paralelo, eles sofreram problemas sérios na época da eleição, porque tentaram mostrar mais do que as outras mídias mostravam. Mas isso é até complicado a gente falar aqui, né, Ângelo? Porque isso hoje no Brasil é bem delicado, se eu posso dizer assim, mas essas plataformas, esses canais, eles sofreram um tanto de abafa, né? Pode falar. Então, Marco, aí no início do papo a gente falou das 2 vertentes da esquerda, né? Que aí você pega aquela vertente mais para um lado comunista, e você pega a vertente da social-democracia. Quando você olha o tipo de atuação que a gente vê em relação à abafa, isso tem muito mais a ver com o Foro de São Paulo, com uma democracia que trava quem é contrário, do que propriamente com a social-democracia, onde, ainda que você veja aquela vertente de esquerda muito forte, e alguns anos atrás isso se confundia com direita, o famoso teatro das tesouras, se confundia com a direita. Aí você vê, hoje não, você vê que esse lado da esquerda mais comunista, digamos assim, ele é muito forte justamente com essa questão do abafa. Você abafar a Jovem Pan, você abafar o youtuber, o Brasil Paralelo, os youtubers de direita, rede social, tudo isso. É uma atuação totalmente, você passa a ter o controle de tudo. E quando você coloca no povo, na cabeça do povo, de que isso é democracia, isso é democracia, isso é democracia, não, pelo contrário. Não é. Mas foi necessário isso para que houvesse uma transição. Eu só não sei até onde eles vão conseguir se sustentar. Eu entendo que num primeiro momento, o Lula é um único nome. Mas o Lula hoje ele tem sustentação política dentro da esquerda para continuar se mantendo? A curto prazo, talvez um médio prazo sim, mas talvez nem tempo suficiente até o fim do mandato dele. Eu acredito que ele não tenha
para 4 anos. Até mesmo porque, de novo, pegando essa diferença, quando você olha o que é a América Latina, eles sempre são presos em nomes. Uhum. Quando você olha a social-democracia, eles são presos em movimentos. Uhum. Então, o Lula, eu não vejo hoje ele ter um sucessor. Não tem. Não vejo. Qualquer sucessor dele perde. Você vê o Haddad, né? Não vejo ele ter um sucessor. Mas a forma de trabalhar do outro lado da esquerda, eles conseguem. Uhum. Eles conseguem. Não vejo ainda nenhum outro nome. Mas eles conseguem trabalhar dentro do sistema. Quando eu entendo que o que é a América Latina hoje, o Foro de São Paulo, ele consegue trabalhar através de nomes. Uhum. Aí quando você pega, você tem os Castro em Cuba, você tem a Kirchner na Argentina. Peronismo. E tantos outros. Uhum. Então eles trabalham em função de nomes. A social-democracia ela já trabalha mais por dentro. Entendi. Tá, falamos bastante sobre esquerda. Ângelo, e a direita? Eu percebo que houve uma dispersão assim muito mais no lado emocional do que no lado ideológico. Quem é de direita, isso não mudou, isso não vai mudar. Isso foi uma sede que o povo brasileiro precisava ser saciada e foi saciada em relação à direita. Então, quem é de direita não vai mudar. Mas a galera está dispersa. Sim. Tá? Me perguntam bastante quem é o líder da direita e tal, e eu sou bastante incisivo, apesar de também ter ficado contrariado, estar contrariado com certas posturas do Bolsonaro. Mas sabe o que eu entendo, Ângelo? Ele é o consolidador da direita hoje. Sim. Ele é o cara que, quando a gente fala de direita, é sobre as ações dele que a gente conversa. Sim. Então, temos bons nomes? É claro que temos. Mas qualquer um outro nome, por exemplo, vamos falar dos principais, Zema e Tarcísio. Qualquer um desses nomes, eu creio que dispersa mais do que junta. Sim. Existe uma previsão, né? O Zema, por exemplo, ele já está no segundo mandato, então ele pode concorrer à presidência, porque ele possivelmente vai ficar na política, se deu muito bem. Sim. O Tarcísio está no primeiro mandato em São Paulo, então ainda possivelmente vai concorrer ao segundo mandato. Eu pessoalmente torço muito que em 2026 venha Bolsonaro e Zema juntos. Sim. Um como presidente, um como vice-presidente. Qualquer um dos dois, como qualquer um dos dois papéis, para mim estaria perfeito. Sim. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente como que você acha que está a direita hoje. Apesar dessa dispersão, isso foi mais em relação à decepção ou não? A direita está perdida hoje. O que você acredita? Marcos, eu acho que a direita, por incrível que pareça, né, não aprendeu com o lado certo de trabalho da esquerda. Uhum. A esquerda trabalhou muito as bases. Eles são unidos, né? A esquerda trabalhou muito as bases. Eles têm união, eles trabalharam esses 4 pontos. Eles não se contradizem, Ângelo. Não. A Xuxa não contradiz a Ivete Sangalo, que não contradiz, sei lá, o apresentador de... Eles quebram o pau lá dentro, é tipo briga de casal. Nada. É tipo briga de casal, eles quebram o pau lá dentro. Uma prova disso que de vez em quando vaza alguma coisa que eles estão brigando com a Haddad, enfim, não estão concordando com algumas coisas. Mas quando vem aqui para fora, não. A direita, primeiro que a gente não tinha direita no Brasil. Sim. Nós passamos a ter direita em função de um nome. Poxa, Ângelo, mas no início você falou que a esquerda trabalhava em cima de nome. Sim, mas foi a única forma da direita entrar realmente no cenário político nacional. A partir de um nome. É quando Bolsonaro bate no peito e fala, é comigo. Só que aí ele vem a presidente e quem vem embaixo, nós tivemos várias deputadas, né? Aquela turma de simplesmente estar nas redes sociais e não trabalharam a base. Eles não trabalharam a necessidade de trazer o que é educação política, a princípio dentro da direita. Então nós tivemos hoje, eu acho que boa parte da decepção se deve a como a eleição ocorreu
muita gente desacreditada, mas também se deve a uma falta de entendimento muito grande. Então, quando era para trabalhar, há um tempo atrás, eu mandei uma mensagem para a Alana Passos, ex-deputada, que não foi eleita aqui no Rio de Janeiro. Ela está começando o movimento, começou a partir do Recreio, começando o movimento para esse trabalho de base. Falei, ótimo, vai em outros bairros, vai a Campo Grande, vai a outros bairros. Ok, vamos. Tá, mas até onde vamos? Porque senão a coisa vai ficar ali apenas naquele cenário. O que eu vejo de positivo hoje ou ontem, eu vi uma notícia de que o Bolsonaro retornando ao Brasil, ele vai a alguns estados como se fosse uma campanha ou como se fosse para fazer essa base, ok. Só que aí a gente tem a dúvida, ele vai fortalecer o que é a direita, ele vai realmente fazer aparecer o que é a direita, ou ele vai apenas reaparecer no cenário nacional? Isso que você falou tem tudo a ver com o que a direita tem que fazer daqui para frente. A gente tem que se mover da forma certa. Ângelo, houveram erros. Sim, houveram erros de posturas de certos candidatos, houveram erros em ações de certos candidatos, e essas coisas têm que ser corrigidas. Mas sabe o que acontece? A gente tem que corrigir esses erros, mas a gente tem que mostrar o que é a direita de verdade. Entendeu? A gente tem que mostrar o que é você lutar por liberdade. Por liberdade. O que você tem que fazer para ensinar uma criança que ela tem outras opções a não ser crescer, estudar e um dia ser um bom funcionário. Aquela famosa frase que a gente sempre ouviu, né? Estude para você ter um bom emprego. Isso é uma mente fechada. E a direita, ela ensina, você quer ser um bom funcionário, você quer ter um bom emprego, ter um bom salário, ok, mas você tem a liberdade de escolher querer ser um empresário. Você tem a liberdade de querer ser um político. A esquerda, ela quer tomar a política para ela, mas ela não educa as pessoas para serem políticos. Sim, sim. No Brasil, a gente não tem moral e cívica. Sim. A gente não aprende sobre política. Sim. Houveram, na verdade, né, alguns projetos para ensinar pelo Brasil, em algumas prefeituras, para ensinar crianças sobre política, para ensinar crianças sobre economia, para ensinar crianças sobre o ambiente político do país. A esquerda não gosta disso. Sim. Sabe por quê? Porque eles têm líderes que são muito carismáticos, que conseguem mover multidões, mas que querem o poder só para eles. Eles não querem compartilhar o poder. Tanto que você falou agora aí, o Lula não tem um sucessor. Não. Você pode perguntar para qualquer um esquerdista agora. Quem é o sucessor de Lula? Gente, Bolsonaro só foi presidente por 4 anos. E a gente enumera vários sucessores para ele. O Lula não tem um. Não tem um. Se ele tentar o Haddad, não vai. Se ele tentar Dilma, muito menos. Gleisi Hoffmann, que é líder do PT, menos ainda. Ele já fala em reeleição. Porque ele sabe que a maneira da esquerda de se perpetuar é com ele. Mas eu vejo isso, Ângelo. A direita, isso é um dos trabalhos que a direita tem que fazer. Isso que a gente está fazendo aqui. A gente tem que trabalhar na nossa base. A gente não tem que se preocupar apenas com grandes mídias. Sim. Se eu influencio um grupo de pessoas, vou influenciar. A gente não pode se calar, porque são nos espaços vagos que a esquerda, que já é grande, vem e toma mais espaço ainda. Sim. É interessante, Marcos, você está falando de trabalhar a base. Eu lembro que no início do governo anterior, existia uma confusão grande com relação a você ser conservador em costumes e você ser liberal na economia. Totalmente diferentes coisas. Você acabou de mostrar, quer dizer, eu posso sonhar em ser um empresário, eu posso sonhar em ser um político, eu posso sonhar em fazer a minha faculdade, chegar a um grande lugar e tal, e ao mesmo tempo eu posso ser conservador. Uhum.
E aí que a falta de entendimento, que as pessoas acham que o conservadorismo ele não aceita mudanças. Não, ele aceita mudanças, mas a diferença com o conservadorismo, as mudanças elas são testadas antes na sociedade para ver a aplicação e por aí. Porque muitos eleitores, de novo, né, apenas copiaram aquilo que a esquerda fazia. Né? Eu acho que agora é realmente a hora de se trabalhar as bases, eu acho que agora realmente é a hora da gente explicar melhor. Sinceramente, eu acredito que a esquerda, talvez eles só se sustentem daqui a 4 anos se tiverem as mesmas armas que tem agora, o que não é difícil. Mídia, enfim. Mas se não for por isso, eles próprios vão se engalfinharem ali dentro. É muito provável que a mídia daqui a pouco comece a bater no Lula, porque é difícil defender o indefensável hoje. Não tem como. Não tem como. Exato. Eu não creio. A mídia queria tirar Bolsonaro. Sim. A Globo odeia o Bolsonaro. Sim. E eles tiraram o Bolsonaro. Sim. É simples assim. Sim. Então, eles batiam muito no Lula. Quem acompanha sabe o quanto a Globo batia no Lula. Tem gente que tem memória curta que não lembra disso. Eles batiam muito no Lula. A Globo enaltecia a Lava Jato. Mas quando vem Bolsonaro, que bate todos os dias na Globo, até um mole que eu achava que ele dava em relação a isso, eles criaram um ódio e a Globo veio com todo o seu poder de artilharia e era Bolsonaro todos os dias. Eu não via. Eu até o segundo ano do governo Bolsonaro, eu ainda li o G1. Depois eu parei de ler porque o G1 todo era Bolsonaro. E só falando mentiras. Sim. Só falando histórias, contando histórias da forma errada. Sim. Como é que foi o termo que a CNN usou? Desmelhora? Como é que é? Despiora. Despiora. Despiorou. O Brasil está despiorando. Essa é a mídia. Foi necessário inventar uma palavra para que eles pudessem falar. Falar bem, né? Só que tu vai na pensão almoçar, qual canal que tá passando? Esse é o problema. Assim, mas em contrapartida, Marcos, a minha esperança talvez não seja apenas em curto prazo, tá? A própria questão do Bolsonaro e a própria maneira com que outros nomes da direita vêm surgindo, através das mídias sociais, sim. Através do YouTube, isso pode ajudar muito daqui para frente. Sim, desde que eles saibam utilizar isso. Sabe? Por exemplo, a gente tem aí, eu acho um grande nome para daqui a alguns anos, é o Nicolas Ferreira, mas ele precisa sair do YouTube. Ele precisa sair do Instagram. Ele precisa... É mesmo? Tu acha isso? Eu acho. Eu acho que ele precisa sair dali. Quando eu digo sair, entendo sair. Não ficar tão dependente de aparecer ali. É a hora Parece dele... um vício, né, meu isso? É a hora dele... Fazer live. Eu percebo que essa galera gosta muito de fazer live de qualquer coisa, né? É a hora dele aparecer, olha, politicamente eu estou fazendo isso. Eu acho que é a chance. É a hora de outros nomes, como... Fugiu agora o nome do deputado Príncipe. Um cara inteligentíssimo. É a hora de um cara desse aparecer. Pouca gente o conhece, né? Pouca gente o conhece. Da família real brasileira. Sim. Mas por quê? Porque a direita ela não trabalhou a base. Se a direita trabalha a base, ela ia usar muito melhor a inteligência de um cara desse. Então ela precisa de nomes para fazer a transição. E aí que essa transição seja concluída. A direita tem muito nome bom. Sim. A direita tem muito nome bom. Sim. Ô Ângelo, falando em transição, vamos transicionar de assunto. A gente já entendeu bem como é que está o cotidiano, como é que está o ambiente político nacional. E vamos falar da notícia, a notícia da semana. Haddad, o nosso ministro da Fazenda, antigo Ministério da Economia, voltou a cobrar os impostos sobre os combustíveis. Só que, não vou falar só da Haddad, né? A ordem a gente sabe de quem vem. Só que ele onerou mais a gasolina do que o etanol. Primeira coisa, tivemos um aumento. Acabamos de ter um aumento do combustível. O Lula prometeu em campanha, tem vídeo gravado disso, que ele só iria aumentar o combustível quando a gente fosse autossuficiente. Ele fala isso. E hoje é dia 2, foi ontem, dia 1,
aumentou com 60 dias de governo, ele já aumentou a gasolina e aumentou um pouco o etanol. O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Aonde que estão os grandes empresários? Muito mais na cana-de-açúcar, muito mais produtores de etanol do que propriamente... Estavam tomando prejuízo com a gasolina baixa. Sim. Ele precisa agradar esse povo. Ele precisa trazer parte do empresariado para ele. E a gasolina por si só, ela se sustenta no mercado. Só que quando você vê aquela diferença que estava muito pouca, quem está tomando prejuízo é o pessoal. Então você acredita que esse aumento da gasolina foi uma típica jogada de marketing? Aumentou a gasolina para eu e você que temos carro flex começarmos a colocar álcool? Eu acredito que certamente é um dos fatores. É um dos fatores. Porque quando ele aumenta a gasolina também, ele precisa agradar os estados. Porque os impostos, obviamente, iam boa parte deles em relação aos estados. Só que ele consegue matar dois coelhos com uma pancada só, como se diz. Entendeu? Ele consegue matar os dois coelhos com uma pancada só. É muita gente para cobrar. Ele precisa. Na verdade, o que eu consigo ver em relação a esse governo, não tem nada diferente do que era antes. Tá? Tem uma diferença. O Lula hoje tem raiva. Sim, ele veio com raiva. Sim. E eu tenho receio do agro, tá? Mas continua na sua linha aí. Sim. Mas em termos de política, da forma dele se sustentar, aí você vê a questão do aumento da gasolina, você vê começa os empresários do etanol a serem agradados, em contrapartida eles estão batendo na autonomia do Banco Central. Por quê? O Banco Central hoje é autônomo, conseguido no último governo. Eles jogam ensaiado, né? Sim. Eles batem, aí a mídia vem, apoiam a batida que eles deram, aí daqui a pouco cai o presidente do Banco Central e esquece a autonomia do Banco Central. Só que não, pelo que eu vejo, o cara não vai cair com facilidade. O cara não vai cair. O cara está batendo de frente com relação a eles. Amém. Então eles querem caçar essa autonomia do Banco Central. Para quê? Aí que eles vão entrar de vez na economia. Eles controlando tudo. Foi uma jogadaça do Bolsonaro essa, né? O Bolsonaro abriu mão. Cara, isso aí foi uma jogada de... Tem que bater pau no Bolsonaro. Sim. Ele abriu mão do poder, do controle do Banco Central, porque sabia que num futuro ele podia não estar à frente, poderiam haver pessoas como as pessoas que estão hoje e fazer uma bagunça do Banco Central. Então, não tem como a gente não fazer uma comparação. Eu também acho que o Bolsonaro teve vários erros. Você falou, um deles foi bater na Globo. Eu acho que várias declarações poderiam ter sido evitadas ou em outros momentos. Mas você vê que há uma diferença quando você vê o que é um trabalho em prol de um país, ainda que existam erros, a direita é nova, e um trabalho em prol de um poder. Sim. Tá? Então você vê o cara fazer isso sabendo que o país vai ter resultado depois. Você vê um outro governo assumindo, dizendo que os países próximos a gente, Argentina, Peru e tal, tantos outros, vão voltar a ter o nosso apoio. E aí a gente tomou calote de uma série desses países. E volta a apoiá-los. E a gente ainda vê que o Lula diz que o calote foi dado porque o Bolsonaro brigou. Culpa do Bolsonaro. O calote já vinha de antes, meu amigo. O calote já vinha de antes. Só que a maioria dos brasileiros não acompanha a política. E eu vou te falar, engolem o que ele fala. Eu sei que isso é mentira. Você sabe que isso é mentira. Você acha que Hugo Chávez não pagou o Brasil porque ele ficou chateadinho com o Bolsonaro? Aquela velha história, né, Marcos? Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes, você não precisa nem gostar, você precisa se informar. Só que aí quando você vê uma política assistencialista, em que eu te dou um diploma de faculdade, eu te dou uma cesta básica, eu facilito você comprar um apartamento, nada disso seja ruim, você torna dependente daquilo pro resto da vida. Mas isso aí o Bolsonaro errou também, tá? Sim. O Bolsonaro errou nessa... E de verdade, ele sentiu o gosto da popularidade e errou com isso aí com muita força. O Bolsa Família, o que ele fez
com Bolsa Família foi um erro grave. Na época da pandemia, ok, fazer o que ele fez. Mas ele manter o Bolsa Família no valor que ele manteve, tá certo que ele tinha dinheiro para isso, que ele tinha caixa para isso, porque ele geria bem. Mas, como você falou, isso é assistencialismo, isso é esquerda. Só que não adianta, né, cara? Eu gosto do Bolsonaro, ele como gestor foi excelente para o país, mas a gente também precisa pontuar. Ele errou nessa questão do assistencialismo e errou feio, porque Sim. queria ganhar votos de qualquer jeito, queria ganhar ganhar do Lula de qualquer jeito, mas errou, enfim. Eu vejo que claro que eu acho que também nada justifica, né? Aquela questão de você dar o peixe e você ensinar a pescar. Sim. Né? Eu vejo que isso é parte do resultado do que o povo é politicamente. Uhum. Então, assim, eu preciso dar isso para que o meu adversário não retorne para o poder. Sim. Não dizendo que esteja correto, concordo plenamente contigo. Mas ainda não é uma política de raiz. Foi uma política que naquele momento ele achou necessário para que continuasse no poder. Uhum. Se faria de novo... perdeu de qualquer jeito, né? Sim. Se faria de novo... Eu acho que princípios são inegociáveis. Não discordo. Enquanto ele trabalhou com isso, poderia ter trabalhado melhor de outra forma. Uhum. Enquanto ele trabalha fazendo uma política que, sim, concordo contigo, é uma política de esquerda. Sim. Por outro lado, ele está batendo no judiciário, por outro lado, ele está batendo na mídia. Quando talvez se ele trabalhasse menos isso e tentasse trazer a mídia mais para perto. Uma jogada de mestre que ele fez com o Tarcísio, quando ele construiu aquela ponte. Sim. Aquilo ali foi jogada de mestre. Sim. Botou o Tarcísio sem capacete na moto. Sim. E a mídia criticou ele, mas a ponte que ele fez apareceu pro Brasil todo, porque ele andou sem capacete. Aquilo é uma jogada de mestre. Então, isso que ele deveria fazer, né? Mas eu creio que ele aprendeu bastante, né, Anjo? Sim, eu creio que esse tempo que ele tá tendo, ele tá, caramba, aonde e tal. Mas como gestor, Paulo Guedes, meu Deus do céu, a gente podia ficar falando horas aqui. Eu vejo que se a gente analisar de uma maneira fria, a partir da nova democracia e olhando só para os resultados, não olhando para a pessoa, porque, enfim, Bolsonaro muitas das vezes precisava de um filtro. Até o momento, eu acompanho política já há algum tempo, até o momento é o melhor presidente que nós tivemos. O melhor governo que nós tivemos. De longe. Saindo do governo militar para cá. Quem chega mais perto dele foi Itamar Franco. Então, até o momento é o melhor governo que nós tivemos. Não acredito que agora a gente vai conseguir ter bons resultados em relação a esse governo. São Paulo tá bem, né? Ou inveja de São Paulo, Ângelo. Ou inveja de São Paulo. Sim. E o que você acredita que a direita precisa fazer? Nós já tivemos muitos votos nessa última eleição, mas só que a gente precisa ter mais. Sim. O que a gente precisa fazer para ganhar as eleições de 2026? Então, Marcos, a partir disso a gente já falou, trabalhar as bases, né? Realmente tentar entrar onde só tem esquerda. Então a gente precisa entrar na mídia, a gente precisa entrar no judiciário, não sei se a gente consegue fazer isso a tempo para 2026. A gente precisa entrar nas universidades. A gente precisa bater menos na esquerda e trabalhar mais os fundamentos, o que é conservadorismo, o que é uma economia liberal, uma questão muito forte que foi chamado, Bolsonaro foi chamado muito de fascista e tudo, e aquilo ficou muito marcado. O que é o fascismo? A origem do fascismo não é na esquerda. As pessoas não fazem ideia do que significa. A origem do fascismo é na direita, a origem do fascismo é na esquerda. É um exemplo simples para mostrar que as bases não são trabalhadas. Mas uma outra coisa que me veio agora também, a gente não precisa só de grandes nomes, ou melhor, novos nomes a nível nacional. Nós estamos com eleições municipais agora. Sim. Nós estamos com eleições municipais daqui a 2 anos. Então, assim, eu preciso ver lideranças, eu preciso ver novos nomes, que não são apenas aqueles deputados e vereadores que espalham as plaquinhas pelos bairros. É um exemplo que a gente tem muito aqui no Rio de Janeiro. Então, eu preciso ver novos nomes que possam estar perto do povo,
para isso. E até um exemplo que a gente tem, para mim um grande partido que eu vejo, a gente já conversou em off sobre isso, é o Partido Novo. Mas o Partido Novo, ele não se aproximou do povo. É a hora da gente de começar a surgir nomes, bons nomes, nos bairros. Nas Se cidades aproximar pequenas. do povo. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é o principal ponto. Eu percebo, Ângelo, que a direita, o presidente Bolsonaro, ele era muito povão. Mas eu percebo que os grandes nomes, se eu te perguntar aqui, Ângelo, me fale aí 7 políticos de direita. Você não, mas a maioria das pessoas vai falar youtubers. Sim. Vai falar blogueiros. Sim. Entendeu? Aí você vai perguntar para alguém de direita, que as pessoas de direita são, em vias de regra, mais informadas sobre política do que a galera de esquerda. Sim. Tá? Só que tu vai perguntar para elas, tá, ok, mas o que esse deputado fez? O que esse prefeito fez? O que esse vereador fez? Não só não acompanham, mas a resposta da maioria deles, e aqui não é minha intenção fazer uma crítica, mas vai soar como, a maioria deles chamou muita atenção, foi brigando. Exatamente. É necessário. Tem momentos que tem que brigar mesmo, tem que ir pro pau. Faz parte, tá? Não podemos ser frouxos, tem que brigar. Mas a briga não pode ser o que mais chama atenção no mandato de um político. Tem que ser as obras. Sim. Simples assim. Sim. Você pergunta para muita gente por que Bolsonaro foi um bom presidente? O que ele fez? Não sabe responder. Não sabe. Entendeu? As pessoas que acompanham o Bolsonaro não sabem responder. Então, isso que você falou é perfeito. Você falou sobre educação, sobre estar junto ao povo, elencou algumas coisas que eu concordo, mas eu vejo a questão mais assim, o que o Ângelo pode fazer? O que o Marcos pode fazer? Por quê? Não adianta, Ângelo, você pode estudar política o dia inteiro. Você pode ler economia, o jornal Folha Econômica, o dia inteiro. Se você não convencer o camarada que está do teu lado, que não sabe nada de política, que ele não deve votar na esquerda, vai ser 1-1. Você entendeu? Então, eu acredito muito nesse trabalho que a gente está fazendo aqui. E não só nisso, mas o que eu acho, falando de forma para cada um que está vendo a gente aqui, o nosso trabalho é convencer o nosso grupo de influência. Exatamente. Se eu influencio 5 pessoas, se eu influencio 100 pessoas, e eu não quero dizer influencio, por exemplo, os meus funcionários. Sim. Eu estou falando as pessoas que eu influencio, que gostam de sentar junto comigo e ouvir o que eu falo. Sim. Família, sim. Amigos, colegas, quem pratica esporte. Não sendo um chato que fala de política o tempo todo aonde você quer que esteja, porque senão daqui a pouco as pessoas estão te evitando, mas quando você tem oportunidade, quando as pessoas querem ouvir, te fazem aquela pergunta capciosa, a gente tem que ter a resposta, entendeu? E tem que influenciar, para mim é isso, a resposta é essa, a gente tem que influenciar aonde a gente tem voz, se é para 5, 10, 15, 1.000, 1 milhão de pessoas. É assim que o Brasil vai de fato encarar, vai alçar novos rumos. Essa é a minha visão. Cada um fazendo a sua parte. Você está corretíssimo. Não apenas como eu trazer mais um torcedor para o meu time. Isso. Né? Não apenas isso. Mas por que eu vou trazer ele para o meu time? O que faz? O que meu time tem de bom? Uhum. Né? Fazendo uma alusão ao futebol. Uhum. Hoje... Por que o Flamengo tem mais torcedores? Sem nenhuma piadinha, mas é isso. Sim. Porque acaba sendo resultado, você vê o resultado do trabalho. Então, assim, o que foi feito? Uhum. Qual é a base? O que fez para chegar ali? Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso. A gente precisa realmente influenciar. Eu até dou um exemplo aqui. Meu filho, Christian, tem 13 anos. Ele me citou vários diálogos na escola e ele, por eu gostar de política, obviamente a gente acaba influenciando, com coleguinhas que
simplesmente achavam que tinha que votar no Lula por causa disso ou daquilo. Sim. E, por incrível que pareça, ele, dentro das condições dele, ele conseguiu trazer algum entendimento. Se isso vai dar continuidade ou não, eu não sei, porque obviamente são influenciados em casa. Mas gerou uma semente, sabe? Sim. Então, se eu consigo fazer isso com o meu que está em casa, eu consigo fazer com um amigo, eu consigo fazer com um colega de trabalho, enfim. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Bom, meu amigo, muito obrigado. Eu acho que por hoje tá bom. Espero que todos tenham gostado. Obrigado pela presença aí. Dá um tchau pra galera aí. Então, eu que te agradeço, Marco, pela oportunidade. Foi extremamente interessante, porque a gente conversa sobre política já há alguns anos. E é interessante que, por várias vezes, nós discordamos, mas sempre entendendo e querendo o melhor para o país. Então, assim, fica aqui o convite para que continue acompanhando. Eu acho que é apenas o primeiro de muitos que vem aí. E que a gente possa crescer junto nisso. Legal. Segue lá nas redes sociais, no Instagram, @MarcosMouta, no YouTube, @MarcosASMouta. Segue, dá um like, compartilha e um forte abraço e muito obrigado por ficar conosco até aqui. Um abraço. Um abraço.